Fala, meu caro aluno do ENFA, se liga na aula que o tema de hoje é Segundo Reinado. Para quem não me conhece ainda, eu sou professor de História, sou o professor Samuca Araújo, beleza? Então vamos lá. Segundo Reinado é um período que representa a fase mais longa da história do Brasil com um único governante no poder. Quem é esse cara? Você está se perguntando aí em casa? Esse que está aqui na telinha é o Dom Pedro II. É um carinha que chegou ao poder com 14 para 15 anos de idade. Imagina dar o poder para um indivíduo que tem apenas 15 anos de idade, tá? Foi o que aconteceu no Brasil em 1840, após o golpe da maioridade, que deu fim ao período regencial, uma fase bem conturbada da história do Brasil. Então, para a gente ir para a nossa linha do tempo, é bom a gente se situar um pouquinho. Nós estamos falando especificamente, como a flecha está mostrando, do período imperial. Esse período imperial de 1822 a 1889, especificamente a fase do Segundo Reinado. Esse Segundo Reinado que a gente está vendo na imagem é de 1840 e vai até 1889, beleza? Então Dom Pedro entra novinho e sai velhinho, como a imagem está mostrando para a gente. Ficou muito popular na história acabar a gente representando Dom Pedro com essa segunda imagem, né? Com Dom Pedro já um senhor mais de idade, desgastado, né? Que já está um certo tempo no poder, como um poder ultrapassado, beleza? É importante a gente perceber sempre as imagens. Pode acontecer de você acabar sendo traído pelas imagens, porque Dom Pedro I, o pai de Dom Pedro II, morreu com apenas 37 anos de idade. E o Dom Pedro II morreu já na casa dos seus 60, quase 70 anos de idade. Então, se você coloca uma imagem uma do lado da outra, você fala, o mais novo é o filho e o mais velho é o pai. É isso que sua cabeça vai pensar. Mas é justamente o contrário. Então, cuidado para não ser traído aí pelas imagens, pela aparência jovial de Dom Pedro I, que morreu muito jovem, e de Dom Pedro II, que morreu já com uma certa idade. Beleza? Então esse aqui é o Dom Pedro II, que vai governar o Brasil por 49 anos. É o cara que ficou mais tempo na história do país governando. Beleza? Bom, vamos lá. Economicamente, qual é o grande produto do Brasil durante esse período? É o café. Ao longo do Segundo Reinado, isso já vinha ali do período do Primeiro Reinado e também do período regencial, mas se concretiza no Segundo Reinado, o café se tornou o grande produto da pauta de exportação do Brasil. O produto que o Brasil mais mandava para o exterior. Tá? Chegou ao ponto do Brasil ser o maior produtor de café no final do século XIX, no começo do século XX. Então o Brasil foi o maior produtor de café do mundo nesse período. Então o Segundo Reinado é marcado pelo café. O café ele entra no Brasil pela região amazônica, mas ele vai começar a ser sistematizado como uma exploração mesmo na região da divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro, chamado de Vale do Paraíba. E dali ele começa a se expandir para outras regiões. Mas o café encontrou mesmo o seu clima, o seu território, a terra roxa mais interessante no Oeste Paulista. Então a flecha mostra para a gente essa dispersão da divisa com São Paulo e Rio de Janeiro em direção à região de São Paulo, Oeste Paulista, que vai começar a se desenvolver com a produção do café. Começam a surgir os barões do café, os cafeicultores, a própria cidade de São Paulo começa a se tornar uma cidade monstruosa como ela é hoje em dia, a partir da presença dos cafeicultores. Só que detalhe, ali na região do Vale do Paraíba, na divisa com o Rio de Janeiro, ainda se utilizou muito a mão de obra escrava para a produção do café. Ali, no Oeste Paulista, lá na região de São Paulo, a gente tem uma nova realidade. Os caras começam a incentivar a vinda de imigrantes europeus, beleza? A ideia era dar uma branqueada na população. Imaginava-se que o Brasil era atrasado por culpa dos negros, da forte presença dos negros na história desse país. Um ledo engano, um engano gigantesco, né? Porque quem fazia, na verdade, o Brasil acontecer eram os negros, eram eles que mais trabalhavam, que mais sofriam no período da escravidão. Mas os caras começam a trazer essa imigração para o Brasil. Até porque se fazia necessário ocupar um território muito vasto, que faltava gente para ocupar todo esse território. Então, basicamente, quem vai ser usado para poder explorar a região do café no Oeste Paulista vão ser aí os imigrantes, especialmente os alemães e os italianos. Bem fechado? Então, a expansão da lavoura cafeeira em direção ao Oeste Paulista. Essa questão escravista, né, dar fim à escravidão no Brasil, foi um período que permeou todo o Segundo Reinado, foi uma situação que permeou todo o Segundo Reinado. Vamos dar fim à escravidão? Sim ou não? De que maneira isso vai acontecer? Existiam aqueles que eram pró, aqueles que eram contrários, né? O Brasil queria passar um ideal de uma civilização que nascia moderna,
Só que ao mesmo tempo ele dependia da mão de obra escrava, especialmente porque a aristocracia, os proprietários de escravos, os proprietários de terra, compunham ali a parte mais importante da política nacional, eles elaboravam as leis, então eles não vão querer acabar com a escravidão. O Brasil vai acabar com a escravidão aos poucos. A primeira lei que vai falar de uma situação de acabar com a escravidão aos poucos vai ser a Lei Eusébio de Queiroz, ali na década de 1850. A Lei Eusébio de Queiroz, ela proíbe o tráfico negreiro. Presta atenção, aluno, eu não falei que acabou a escravidão, eu falei que acabou o tráfico negreiro, ou pelo menos a lei propunha que acabasse o tráfico negreiro. O que isso significa então? Quem estava aqui no Brasil continuava sendo escravo, mas não poderia mais vir gente na condição de escravo para o Brasil. Beleza? Essa é a Lei Eusébio de Queiroz, a primeira lei abolicionista. Nós já voltamos a falar desse tema. Vamos fazer uma quebra aqui, porque durante o segundo reinado um outro tema foi muito importante. Esse aqui, ó, a Guerra do Paraguai. Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai, os países que compunham ou que compuseram essa guerra, eles estavam influenciados pelo momento que vivia-se aqui no continente americano. Era um continente independente há pouco tempo, esses países estavam em formação. E aí dependia muito de quem ia formar o quê, de que maneira isso aconteceria e como que esses países se posicionariam dentro dessa formação. Quem teria maior importância, maior grau de importância, quem teria menos. E a Guerra do Paraguai acaba sendo um grande ator dentro desse processo de formação do Brasil e da formação do Brasil como um país hegemônico na América, importante na América do Sul. Beleza? Essa guerra vai acontecer entre 1864 até 1870, vai ser marcada aí pela presença do Paraguai sozinho contra a Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança é a formação do Brasil, Argentina e Uruguai. Você fala, pô, 3 contra 1, certeza que o Paraguai se ferrou logo de cara. Não, essa guerra ela teve um período relativamente longo, ela aconteceu, como a gente viu, por quase 6 anos, né? E ela vai acabar sendo marcada por 3 fases. Num primeiro momento, os paraguaios conseguem superar as adversidades, eles estão no seu território. Num segundo momento, quando o Brasil manda muitos soldados combatentes para aquela região, o Brasil começa a, digamos assim, empatar a guerra. E numa terceira fase, vira uma busca implacável contra esse carinha aqui, o Solano Lopes, o ditador paraguaio, a mando de Dom Pedro. Então os caras queriam pegar ele de qualquer maneira. Essa guerra é considerada um grande problema para a América, no sentido que ela foi um grande genocídio. Essa imagem mostra um pouco disso, né? A população paraguaia foi completamente dizimada, a população masculina. Cerca de 90% dos homens paraguaios morreram nesses conflitos. Os caras chegaram a usar idosos e crianças na guerra exatamente porque já não tinha mais homens em idade civil, no sentido de exército, para poder lutar. Tá? Então, uma guerra que provocou a morte de muitos paraguaios. O Paraguai tem a sua economia devastada, perde ali cerca de 40% dos seus territórios e vai ter consequências para o Brasil também essa guerra. Uma das consequências é o fato do abolicionismo. Para a formação do exército brasileiro, que ainda era uma novidade, não existia um exército brasileiro que a gente pudesse chamar de uma coisa como um exército, precisou da presença do negro. Né? Então olha só, a importância do negro até nesse momento, trabalhava pra caramba tal, e também na formação do exército brasileiro. A ideia era a formação de um exército por meio dos voluntários da pátria. O nome já diz, voluntário é aquele que coloca-se à disposição do seu país. Não foi bem o que aconteceu. Muitos donos de escravos empurraram os escravos para que os seus filhos não fossem para a guerra. Então, a questão abolicionista vai estar relacionada com a Guerra do Paraguai de que maneira? Esses escravos que foram para a guerra, eles começam a ter relação ali com o exército brasileiro, o exército começa a ver esse escravo, esse negro numa situação diferente e começa a apoiar o abolicionismo. Então a formação do corpo de voluntários da pátria, esses indivíduos aqui que vão lutar pelo Brasil durante a Guerra do Paraguai, vão apresentar ali uma nova identidade, vão fazer com que o Brasil comece a ter cada vez mais uma campanha abolicionista. Aquela segunda imagem eu gostaria que você prestasse atenção, meu caro aluno, porque ela mostra a situação de um ex-escravo. Ele foi para a guerra, lutou pelo Brasil e ele tinha prometido então que ele teria uma carta de alforria, ele teria sua liberdade quando ele voltasse ao Brasil. Maravilha, ele até tinha, mas perceba aqui que a sua mãe está sendo açoitada.
Ele mudou a sua condição, ele não é mais escravo, mas a sua família continua sendo escravo. A campanha abolicionista ganha uma força muito grande ao longo das décadas de 1870 e de 1880. Duas novas leis são aprovadas após a Lei Eusébio de Queiroz, que a gente comentou lá no comecinho da aula. A primeira, 1871, Lei do Ventre Livre, a criança que nascesse a partir daquela data estaria livre. Esse é o nome, aparentemente é isso. Mas a lei coloca uma série de imposições que acaba dificultando, de uma certa forma, a liberdade dessa criança. Em 1885, uma nova lei acaba sendo aprovada, a Lei do Sexagenário. Essa lei é uma sacanagem só, pelo seguinte. Primeiro, sexagenário significa aquele que chega a 60 anos de idade. Raramente um escravo chegava a essa condição. E aí o cara trabalhou a vida inteira como escravo, nunca fez outra coisa que não fosse ser escravo. O dono chega para ele e fala assim: você está livre, meu querido, pode fazer o que você quiser. Como assim? Como assim você está livre? Com 60 anos de idade? Na verdade, essa lei acaba beneficiando muito mais o dono do escravo, que se liberta da obrigação de ficar com aquele escravo, do que o próprio escravo, que com 60 anos de idade não vai ter muito o que fazer, convenhamos, num período em que os caras apanhavam pra caramba, e se chegasse com 60 anos, chegava bem acabandinho. Além dessas leis, a gente vai ter o fim do abolicionismo acontecendo pela Lei Áurea, lá em 1888, a famosa Lei Áurea de 13 de maio, em que a princesa Isabel vai acabar abolindo a escravidão no Brasil. O fato é que, para a gente finalizar essa aula aqui, apesar da abolição acontecer, apesar de acabar com a escravidão no Brasil, a gente não tem uma mudança da condição do escravo. O historiador Fábio Pestana ele diz isso. Então perceba aqui, ó, a liberdade conquistada foi apenas parcial, pois jogou aqueles que eram ex-escravos num mundo onde ninguém queria lhes dar trabalho, onde eles não tinham acesso à educação ou moradia digna, originando as primeiras favelas, como essa imagem mostra pra gente. Então o Brasil acaba com a escravidão? Acaba, mas simplesmente joga esses negros na sociedade sem ter dado para eles qualquer forma de mudança social, e a gente continua tendo um problema que é o preconceito. Então, mesmo eles libertos, eles ainda não são inseridos na sociedade brasileira. É isso que vai acontecer com aqueles que até então eram escravos e agora são libertos, mas vivem a exclusão na sociedade brasileira do final do século XIX. Muito bem? Então, façam seus exercícios aí. Tem uma série de listas aí para vocês resolverem, tá? A gente volta num próximo encontro. Se liga na aula. Vamos lá. Um abraço.